Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. O relatório da ministra que pronuncia um abalo para o governo. No dia 12 de abril deste ano, a ministra da Saúde da Noruega demitiu-se após a sua tese de mestrado ter sido anulada devido a um plágio. Em 2021, na Alemanha, a ministra da Família, Franziska Giffey, conheceu o mesmo destino de um ex-ministro da Defesa em 2011 ou de uma ex-ministra da Educação em 2013. Tiveram que se demitir por causa de plágios. Na Espanha, em 2018, foi a vez da ministra da Saúde, Carmen Montón, resignar. Portugal não escapa ao fenómeno ou ao pesadelo, se preferirem. Em 2014, o secretário de Estado da Educação, João Grancho, demitiu-se por imperativos de consciência e de sentido de dever público, depois de ser acusado de ter proferido uma conferência em Espanha com a transcrição de parágrafos de 2 artigos académicos sem os citar. Portugal, 2014, o fantasma regressa, agora tendo como protagonista a ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Em causa não está um plágio grosseiro, como nos exemplos aqui citados, mas não restam dúvidas que há lugar para interpelações à sua conduta. Nem há dúvidas também que o episódio causa danos à sua credibilidade política. Será que vai seguir os passos do ex-secretário de Estado João Grancho? Ana Paula Martins não se apropriou do produto intelectual de alguém sem citar a sua autoria para fazer uma tese de doutoramento ou de mestrado, mas fê-lo num relatório de licença sabática. Esse relatório acabaria por ser provado pelo Conselho Científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, o que a salvou de ter de devolver os salários que recebeu durante essa mesma licença. Copiar ou plagiar para um relatório submetido a um Conselho Científico dados produzidos por outros, sem mencionar a sua autoria, é sempre grave. A ministra Ana Paula Martins terá de se confrontar com a turbulência política dessa gravidade, tornando-se a primeira dor de cabeça do governo de Montenegro. Mas ainda há mais por esclarecer, como, por exemplo, as razões pelas quais o Conselho Científico aprovou o relatório depois de ter reconhecido que, no essencial, é uma cópia. O jornalista de ciência Tiago Ramalho, do Público, é o autor da notícia que pode ser lida na edição impressa e no site do Jornal de hoje. É com ele que vamos analisar esta situação. Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2024 e este é o P24. Olá, Tiago Ramalho. No teu texto referes que o primeiro contacto com a atual Ministra da Saúde aconteceu em março. Estamos a falar, evidentemente, do teu texto, no qual tu dás conta de cópia na apresentação do relatório sobre a licença sabática que a Ministra redigiu e levou ao Conselho Científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Nesse momento, já tinhas conhecimento das inconformidades do seu relatório na licença sabática. O texto, entretanto, é publicado 2 meses depois. Porquê? O que foi preciso apurar, entretanto? Sim, olá Manuel. Na altura, a Ana Paula Martins ainda era candidata às últimas eleições legislativas, e o que nós tínhamos na nossa posse era uma primeira ata do Conselho Científico da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, que é o órgão responsável por avaliar e dar o aval a teses de doutoramento, planos curriculares e a relatórios de licença sabática. Nessa primeira ata, que é de janeiro de 2024, janeiro deste ano, o Conselho Científico aponta 3 inconformidades, entre as quais a tal transposição de um programa pedagógico que já existia numa universidade inglesa. Só que nesse primeiro contacto em março, Ana Paula Martins afirmou desconhecer as atas e a própria transposição em causa, que na verdade nunca chegou a clarificar. E como dizemos, também os membros do Conselho Científico, o seu presidente, várias pessoas da Faculdade de Farmácia recusaram falar connosco. E, além disso, Ana Paula Martins nunca quis entregar o relatório para clarificarmos a situação. E, portanto, digamos que a opção mais segura e que retirasse qualquer dúvida sobre esta situação era continuar a investigar e tentar obter o relatório da licença sabática para, por fim, podermos comparar com o curso da tal Universidade Inglesa, que já agora é a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, no Reino Unido. E foi isso que fizemos e também por isso é que demorou tanto tempo. Na semana após as legislativas, pedimos o relatório novamente e a Faculdade de Farmácia então pediu um parecer à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos para confirmar que poderíamos ter acesso ao relatório da licença sabática. Estávamos em março, a resposta chegou a 23 de maio e o documento foi enviado no início deste mês de junho e, portanto, a partir daqui sim podemos fazer as comparações devidas, confirmar toda a informação e, por fim, publicar.
Uhum. Portanto, tiveste o trabalho de blindar todo o texto que tu escreveste, portanto, e de teres a certeza absoluta que aquilo que lá estava era, de facto, completamente factual. Mas no texto tu evitas usar a palavra plágio. Falas antes de cópia. No caso, não estamos perante a apropriação da propriedade intelectual de terceiros, sobre a organização de um programa pedagógico de cariz universitário, no qual, portanto, esse trabalho intelectual de terceiros não tem a devida menção? Sim, aqui estamos a falar da cópia de uma estrutura de um programa de formação avançada, nomeadamente os módulos que seriam dados e os objetivos do próprio curso. Embora possa ser discutível, porque depois também entramos aqui numa questão, digamos, mais legal, do que é plágio, que é inclusive punível com crime. Estamos a falar de uma cópia, de uma tradução sem identificação do autor, e o conceito científico diz que é uma transposição. Há aqui algumas linhas cinzentas, naturalmente, mas embora seja claro que é uma tradução copiada de um programa de curso sem atribuição dos créditos, apesar de tudo, é difícil definir qual é que é a linha onde entra o plágio ou não, e essa já é uma linha que, apesar de tudo, tem uma outra jurisdição mais criminal e que optamos por não o fazer. Uhum. Mas para todos os efeitos nós podemos considerar, portanto, que alguém que se dedica, portanto, a formular um programa pedagógico para uma universidade, o resultado dessa formulação é, sem dúvida, propriedade intelectual. Sim, sim, podemos assumir que é propriedade intelectual, mas também, em certa medida, o curso é mencionado, apesar de não ser atribuído qualquer crédito, é mencionado no próprio documento, pelo que pode haver aqui uma linha que separa uma total não atribuição, tendo em conta uma menção anterior na introdução ao relatório, por exemplo, porque na altura a professora Ana Paula Martins tinha feito esse mesmo curso nos anos anteriores portanto, e daí é que retirou depois também a estrutura deste programa. Sim, mas ela diz que o frequentou, portanto, mas não diz que a proposta que faz é resultado, portanto, de um programa que já existe nesse tal Instituto de Ensino Superior do Reino Unido. Não é em nenhum momento, não é citado, não é mencionada uma transcrição, não é mencionada uma tradução, nem uma cópia em nenhum momento do relatório da sabática a que tivemos acesso agora em junho. Uhum. Faz sentido dizer que um relatório de licença sabático, que é aquilo que está em causa, é do ponto de vista académico menos relevante que, por exemplo, uma tese de doutoramento, mesmo que tenha que ser aprovado a um conselho científico? Ou, se quiseres, por outras palavras, se essa cópia ou essa transcrição, para usar, portanto, a terminologia do conselho científico, aparecesse numa tese de doutoramento, muito provavelmente nós estaríamos a falar de um plágio. Nem todos concordarão com isso, diria, mas em termos de tempo investido e até do peso que tem no currículo académico, naturalmente que a tese de doutoramento tem uma relevância maior. São 3, 4, 5 anos comparados com um ano que a sabática dura. Os relatórios de licença sabática também têm em si geralmente um menor escrutínio. Nós fomos falando com vários membros de conselhos científicos de outras universidades para também perceber um bocadinho isso e geralmente são uma prova, servem como prova de que um professor não tirou apenas um ano de sabática para repousar. Quando fazes uma sabática há uma série de objetivos que queres cumprir, sejam de investigação científica, sejam para aprofundar o teu conhecimento numa determinada área. Neste caso, por exemplo, um dos objetivos era precisamente criar o tal programa de formação avançada na Faculdade de Farmácia. Ainda assim, apesar de ter menor ou maior peso académico, o que será mais relevante, diria, é o princípio em causa de não copiar sem atribuição, que acaba por ser um pilar, um ponto basilar naquilo que é o trabalho da comunidade científica. Uhum. Para todos os efeitos, o Conselho Científico da Faculdade de Farmácia detectou a existência dessa cópia, ou, nas suas próprias palavras, de inconformidades, e a pergunta é, faz sentido que tivesse aprovado esse mesmo relatório, reconhecendo-lhe esses problemas? Sim, o Conselho Científico dá o aval e depois a direção da faculdade aprova em definitivo um determinado documento. Eu diria que, em geral, é difícil de compreender porque é que foi aprovado. Tentámos perguntar, obviamente, mas não obtivemos nenhuma resposta. Há inconformidades mínimas, como, por exemplo, ter publicações num relatório deste tipo, que são anteriores ao início da licença sabática, que são
são pormenores que facilmente passariam. No entanto, quando estamos a falar de uma cópia ou de uma transposição, citando o conceito científico, torna-se mais difícil de compreender essa aprovação. Mas já agora é importante notar que esta aprovação foi confirmada numa segunda ata, já a 22 de março, depois dos nossos contactos com a direção da faculdade, com o Conselho Científico, com a própria Ana Paula Martins, e nessa segunda reunião do Conselho Científico que versou sobre o relatório da licença sabática da atual Ministra da Saúde, a diretora da Faculdade de Farmácia tinha perguntado se o programa de trabalhos tinha ou não sido cumprido, basicamente para confirmar a sua decisão, e o Conselho Científico voltou a dizer que sim, embora tenha ressalvado que isso não retirava as inconformidades identificadas, isso bem escrito na ata dessa reunião, que nós também lemos. Os casos de cópias abusivas ou de plágios continuam a ser frequentemente denunciados na academia, e não só na academia, por exemplo, também no jornalismo, um problema que acontece muito recorrentemente na área do jornalismo. Até que ponto essas denúncias estão a reforçar os cuidados dos académicos, sejam eles professores ou alunos, para evitar a apropriação indevida do trabalho intelectual dos outros? Tu que lidas muito frequentemente com a academia, com professores universitários, com teses de doutoramento, a percepção deste perigo, ou aliás, ou se quiseres, deste crime, é real e permanente junto da nossa comunidade académica? Sim, eu diria que sim, que é cada vez há uma preocupação crescente, ou seja, nos últimos anos acho que isso se tem notado. Sobretudo devido às denúncias no contexto norte-americano, diria que são muito mais frequentes do que há uma diferença substancial face ao contexto português. Os casos de cópia ou de plágio publicitados em Portugal são, apesar de tudo, poucos, também porque, por um lado, há uma ideia de que a reputação de uma determinada instituição fica em risco, isso é um problema, por outro, há o facto de os conselhos científicos, os documentos dos conselhos científicos, onde os documentos são discutidos e onde podem ser identificadas estas cópias ou estes plágios, são documentos que não são públicos, e isso coloca aqui depois outras, aliás, foi o que aconteceu neste caso também, coloca depois aqui algumas questões sobre transparência e de possibilidade de esconder, escrutínio, precisamente, e de esconder tudo aquilo que possa colocar em causa a reputação de uma determinada instituição. Isto também se liga depois a um outro problema que falamos todos os anos, diria, que é a questão da endogamia, o facto de fazermos a formação toda e numa universidade, continuar lá a dar aulas e investigar. Portanto, toda a gente se conhece, digamos assim. E estas são algumas das razões, mas não justificam a existência destes casos. Mas, respondendo mais diretamente à tua pergunta, sim, há mais cuidados. Inclusive, conheço casos desses, de amigos ou de investigadores com quem falamos recorrentemente, que nas teses de doutoramento ou nos trabalhos, nos artigos científicos, têm o cuidado de passar os seus trabalhos, mesmo que não tenham copiado nada, nem tido intenção sequer disso, passar por um mecanismo antiplágio para perceber se há alguma coisa que possa levantar suspeitas. Porque a verdade é que os mecanismos de detecção de plágio são cada vez mais competentes e é difícil atualmente algo desse género passar se for uma cópia ou uma tradução direta. Por outro lado, também existem mais organizações e académicos dedicados a apanhar estas fraudes académicas. O exemplo se calhar mais conhecido é o Retraction Watch, que trabalha sobretudo na detecção de fraude em artigos científicos, e que, além da questão do plágio, estamos a falar, por exemplo, da adulteração de imagens publicadas em artigos científicos para que os resultados sejam aquilo que os investigadores queriam à partida. Portanto, até por ser mais fácil de detectarmos, nota-se que há muito mais cautelas na forma como alguém apresenta um trabalho académico. Muito bem. Tiago Ramalho, muito obrigado por teres vindo ao P24. Obrigado. Todos os jogadores, mas não é uma revolução, é uma palavra que não gosto. Todos os jogadores têm uma parte importante na seleção e há dias que precisam estar preparados no banco, há dias que estão no relvado. No podcast desta quinta-feira, falamos sobre a relação do treinador da Seleção Nacional, Roberto Martínez, com as revoluções. Depois das suas declarações do dia anterior, onde garantia não ser adepto dessas mesmas revoluções, o P24 concluiu que o espanhol é mais conservador até que Fernando Santos. Erro puro. Não só Martínez é revolucionário, como revolucionou de tal forma a seleção que a tornou irreconhecível. Com 8 mudanças no elenco e uma estratégia carente de teste e rotina, Portugal afundou-se perante a Geórgia. Como na política, Martínez pode ter percebido que entre a revolução e a reforma é que permite jogar mais pelo seguro. O P24 regressa na segunda-feira. Tenham um excelente fim de semana.
O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.